O podcast da FM Super Podcast. Bom dia, estou recebendo nossos estúdios aqui, o Edinaldo e a Elza, né, convidados importantíssimos, que vai trazer um bate-papo muito bacana para nós. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Elza? Tudo bem? Ela tá um pouquinho tímida. Fica tranquila, tá tudo ótimo. Bom dia, Edinaldo. Tudo bem com você? Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Que honra para nós tê-los aqui. A gente que agradece a oportunidade, né, Edinaldo? Porque, na verdade, eu vou falar um pouco do contador, porque a gente é sempre o mal visto, né? Que quando chega na gente já é o problema. Eita! Então, a gente queria hoje fazer um papel de contador preventivo. Ah! Com certeza, né? E aqui hoje a gente está trazendo não só a figura do contador, nós estamos trazendo a figura também da nossa associação em Igarapé e São Joaquim de Bicas, que é uma associação que tem trago profissionais para também lutar por essa causa. Que bacana. Conta um pouquinho para nós, eu vou pedir tanto para a Elza quanto para o Edinaldo, falar um pouco da carreira de vocês, toda essa trajetória, como é que vocês começaram, o interesse de vocês pela contabilidade, porque como a Elza falou, né, a grande maioria, quando chegam nesse momento, é o grande problema, né? E aí, conta para nós. Bom, eu formei em contabilidade tem muitos anos, né? Não é o caso, mas eu tenho escritório em Igarapé há 10 anos já, mais de 10 anos. É uma área que eu sempre gostei e eu vejo que Igarapé é um mercado muito promissor para contador, tem muita empresa, circula muito dinheiro, mercado muito bom. E é uma área que eu me dei bem com o conhecimento, fiz o técnico de contabilidade, fiz a ciências contábeis depois e me instalei aqui. Tem tido bons frutos na minha carreira, graças a Deus. Que bacana, Elza. Então já tem uma caminhada bem extensa aí, né? De muita experiência. Já viu de tudo, né? Quase tudo, né? E o Edinaldo, hoje como presidente da associação, a Elza como tesoureira, né? Como é que é essa trajetória? Como é que você começou nesse ano? Eu entrei na área de contabilidade, querendo entrar na área de ciência da computação. Ali por um erro na matrícula da faculdade, eu acabei sendo matriculado em ciências contábeis. Essa história, quando eu conto, muita gente mirou e uma acertou outra. Mas são propósitos de Deus na vida da gente, né? Então, quando acontece uma situação assim, ao invés de lastimar, não, eu fui lá, encarei o curso, mesmo sem ser da área, fiz um bom curso, meu curso presencial. Quando eu finalizei, não tinha experiência, então eu busquei qualificação pós-faculdade, que foi fazer uma pós-graduação, fazer cursos dentro da área de DP, legalização de empresas, e na falta da oportunidade, eu acabei optando por empreender, abrir meu escritório sem ter nenhum cliente. Uau! E aí, o meu primeiro cliente está comigo até hoje, que eu agradeço a todos os meus clientes, né, pela confiança. Graças a Deus o escritório esse ano já fez 7 anos. E juntamente com o escritório faz 7 anos que eu sou associado da ASICS, que é a Associação dos Contadores de Igarapé e São Joaquim de Bicas. Durante a pandemia a gente teve alguns problemas, mas logo após a pandemia a gente voltou a nos reunir e trazer aí a associação ativa. Reelegemos nova diretoria e hoje a gente tem aí a possibilidade de ajudar outros escritórios, né, de trazer eles para serem associados também e para que a associação seja fonte aí de ajuda para os escritórios. Que bacana. Então, na verdade, a associação ela vem para ajudar os contadores e os escritórios, é isso? Sim. A ideia da associação, primeiramente, é ajudar os contadores com temas que às vezes a gente tem algum conflito com a prefeitura, ao invés de eu, Edinaldo, ou a contadora Elza, ir lá com uma única voz, nós vamos com a voz da associação. Então, e inclusive a Prefeitura de Igarapé tem sido muito solícita conosco, né? Agradecer o trabalho da Prefeitura, do pessoal da tributação, que nos atende, nos dá atenção, né? Por quê? Porque a gente resolve problemas sensíveis, não só para os associados, para toda a classe contábil e também para os contribuintes do município, que é uma coisa que tem
dado muito fruto, principalmente aí quando a gente vai comunicar isso para os associados. Olha, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós conseguimos esse benefício, fizemos parceria com o CRC, com o Sindicato dos Contabilistas, temos uma consultoria que é muito cara se eu for fazer sozinho ou a Elza for fazer sozinha. E a associação tem uma consultoria que ela disponibiliza para os associados. Então tudo isso é uma ajuda para os escritórios. Com certeza, né? Literalmente a união faz a força, né? Patrícia, mas outra parte boa da associação que o Edinaldo falou é que a gente estendeu os laços enquanto colegas, né? Porque, assim, às vezes tem coisa, a legislação no Brasil, em geral, ela não dá suporte a gente. Na verdade, a gente nada no conhecimento sozinho, praticamente. E com a associação, a gente tem muita abertura com os colegas, né, Edinaldo? Assim, de acionar. Estou com isso aqui na prefeitura, na Receita Federal, você já teve. A gente troca muita experiência nessa... para todo mundo andar junto mesmo, né, Edinaldo? Sim, com certeza. Inclusive, nós temos um grupo no WhatsApp só para contadores, viu, gente? Então, assim, quando a pessoa entra no grupo, tem um link, eu consulto se a pessoa tem CRC, porque o grupo é para contadores, de temas para contadores. Então, nós temos um grupo em Igarapé e região que não é só para associados. Nós temos um grupo que para a gente tratar assuntos inerentes à contabilidade. E aí, ali, talvez se tem um contador em Igarapé que ainda não conhece a associação, pode entrar em contato com a gente, né? A SIGS Conte, a SIGS, Associação de Contadores de Igarapé e São Joaquim de Bicas, que a gente vai conseguir aí te direcionar para esse grupo para a gente ter essa interação. E que a Elza falou sobre a gente ter interação entre os contadores, é que hoje eu não os vejo, ou a Elza não me vê como concorrentes. Nós não somos concorrentes, nós somos colegas, nós somos parceiros. Que bacana. E tem algum contato de telefone no WhatsApp que eles conseguem entrar em contato com vocês também? Eu prefiro pelo e-mail, porque o e-mail ele é da associação mesmo, né, que é o asigsconte@gmail.com. Você que é contador, você que é contadora, é da região, ainda não participa da associação, já entra em contato, porque é um apoio, né, que eles oferecem, que a associação oferece, que às vezes você está nadando de braçada sozinho, sem ter tantos parceiros para te ajudar. Com certeza. Que bacana. Edinaldo e Elza, contadores de excelência aqui na nossa cidade, e hoje o tema principal é o tão temido MEI. Microempreendedor individual. Aí é mais um que pensa, vou nadar de braçada sozinho. E aí? O que é o MEI? Fala para nós. Bom, o MEI ele é uma empresa, vamos falar assim, um CNPJ simplificado. Foi lançado em 2018, 2008, né? Uma extensão da lei do Simples Nacional. E aí ele teve muita inscrição mesmo no ano de 2014, que é uma ideia assim de, primeiramente, era alcançar quem não pagava previdência, né? Porque o MEI é um tipo de contribuição previdenciária também. Mas depois todo mundo foi, de verdade, vendo a aplicação do MEI, que é sair da informalidade, ter seu CNPJ para contratar com prefeitura, atender às partes fiscais necessárias e vem caminhando até hoje. E por curiosidade, hoje eu fui olhar as estatísticas do MEI, né? Porque no último ano teve um boom aqui de inscritos, né? Aí eu estava olhando aqui, no Brasil inteiro, hoje, essa estatística aqui é de 30/9. Uau! É bem recente, né? Tá faltando só outubro. A gente tem 16 milhões de microempreendedores no Brasil. Sendo que eu peguei os 3 maiores, que é na região sudeste, sendo que Minas Gerais é o segundo. Uau. Só está perdendo para São Paulo. Em São Paulo tem 4.492.000, Minas tem 1.766.000 e o Rio tem 1.754. É muita gente é muita pequena empresa para ser atendida, né? E aqui, Igarapé, porque tem a estatística fragmentada, a gente tem 4.562 microempreendedores. Eu acho bastante, porque o último censo de Igarapé, população adulta, 50 mil.
Então, quase 10% da população ou foi, ou teve contato com o MEI, né? Ou negociou com o MEI. E a curiosidade aqui é que o maior número de inscritos, antes de olhar, eu achei que era comércio de vestuário, né? Mas não é pedreiro, que é obras de alvenaria. A segunda, cabeleireiros e é coisa de beleza, né? E o terceiro, que é o vestuário. Claro que o microempreendedor tem uma gama de ramos imensa, mas isso aqui para Igarapé significa que então tem muita gente recolhendo INSS, gerando renda com essa oportunidade que é ter um CNPJ, né? Verdade, Elza. Nossa, que bacana. Eu não fazia ideia dessa estatística, viu? Como se diz, tem muitas pessoas arriscando ser empreendedores, saindo aí, como você mesmo disse, né, da irregularidade, contribuindo, né? Ou seja, tendo benefício, porque o MEI traz benefícios para a pessoa também, né? Eu vou falar então, posso? Claro. Eu vou falar os benefícios do microempreendedor, porque assim, eu até acho o microempreendedor é igual remédio. Se bem utilizado, ele dá o resultado correto, mas se mal utilizado, ele vira um problemão, que aí depois o Dinaldo vai explicar melhor. Deixa o problema com o Dinaldo. Vira um problemão na cabeça da pessoa. Degustando esses dados que a Elza está colocando, né? Porque, assim, são dados que às vezes a gente nem consulta. E realmente é muito expressivo e é interessante a gente saber que tem uma gama, né, de microempreendedores na cidade, de CNPJs que talvez estão sem auxílio de um contador. É verdade. E a parte interessante que eu não entrei no tributo, né, mas enquanto município e prefeitura, tem uma parte do microempreendedor, porque é uma guia segmentada. Tem uma parte que é do Estado, uma parte da Receita Federal, que é o INSS, a parte maior, e R$5, quando a guia de serviço vai para o município, né, Edinaldo? Então, esse pessoal aqui que está inscrito, ele também está contribuindo com o município, né? Agora eu vou falar das vantagens, então, né, Patrícia? Conta para nós aí que a gente quer saber. Vou falar as partes boas, né? As vantagens é o seguinte: primeiro que você sai da informalidade, então você pode contratar com o setor público, setor privado, do seu serviço ou mercadoria, você vai poder emitir notas fiscais, comprar com notas fiscais. É uma empresa normal, só que com limite, né? Que seria uma desvantagem, né? E outra vantagem é que a pessoa tem o auxílio previdenciário, né? Então, é uma situação de doença, se ela tiver com as carências em dia, né? Claro que isso aí já é a lei do INSS, ela tem que estar com as contribuições em dia, as carências comprovadas, ela vai poder receber auxílio maternidade, no caso da mulher, auxílio doença e aposentadoria por idade, né? Então, é uma vantagem. Outra vantagem que eu vejo no microempreendedor é porque antigamente a pessoa não... Ela falava assim, eu vou prestar um serviço de fotógrafo, mas quem vai me contratar é um clube lá em Belo Horizonte, famoso, e quer a nota fiscal. Não posso porque vai tirar uma nota no CPF, não tem jeito, aquela confusão. Então, a Receita Federal, ela assumiu, né, desde esse começo de ano, né, Edinaldo, a situação de emissão de nota fiscal de serviço do MEI, que é uma coisa bem bacana, é facilitada, né? Nossa, demais. Então, o empreendedor, ele consegue tirar a nota fiscal lá. E, claro, se tiver dificuldade, pode procurar a gente, né, Edinaldo? Tem aqui em Igarapé também a sala do empreendedor, que às vezes tem, né, uma parte do serviço. E, assim, essas são as principais vantagens que eu vejo, né? E que sair da informalidade também é uma coisa que a pessoa, eu não via dessa forma. Porque para a gente que é contador, é muito corrido, então... A pessoa, às vezes, ela fica toda alegre de existir formalmente. Eu tenho uma empresa formal. Isso cresce o ego. Cresce o ego mesmo, porque a pessoa vivia aí vendendo um churrasquinho, fazendo a unha, o cabelo, vendendo uma roupa, um serviço de serralheria, alguma coisa pequena. Sim. E ela não tinha nada, ela não tinha jeito de ter um crédito, que é outra coisa que o CNPJ oferece. Você quer expandir, né? Até conversei com o Edinaldo essa semana sobre o cartão de crédito do MEI, né? Sim, muito bom. Que é
ele é voltado mais para a mulher, para resgate contra o feminicídio. Mas é um cartão de crédito que ele é facilitado para a pessoa dar uma alavancagem no negócio dela, Não, né? peraí, é usar que agora o trem mudou aqui. Tem um cartão de crédito do MEI. Tem um cartão do crédito do MEI, né? Exatamente. Vou deixar aí. Muitas tá- pessoas, com certeza, assim como eu, não sabiam dessa informação. É somente para mulheres ou para todos os MEIs? Não, na verdade, o cartão de crédito inicialmente para mulheres, mas vai contemplar os MEIs. E tem outras 3 linhas de crédito especial para o MEI, inclusive o Pronamp, que ele não é só para o MEI. Pronamp, para quem não sabe, é uma linha de crédito do governo federal, que tem uma carência de 2 anos e o juro bem facilitado. Subsidiado. Para você dar uma expansão no seu negócio. E o MEI é contemplado. Claro, gente, eu vou deixar bem claro aqui que isso aí depende da situação do crédito da pessoa e da regularidade da empresa. Que aí a gente entra, o CNPJ tem que estar em dia, certidões negativas, tudo em dia, para ser contemplado com essas linhas de crédito. E usar o crédito com consciência, né, Elza? Porque, com assim, certeza. hoje muitos MEIs optam por contas bancárias digitais, com bancos digitais, que às vezes oferecem um cartão, mas com limite muito baixo. Ou talvez a pessoa abre a conta ali, mas mesmo tendo movimentação, tem um score baixo, não consegue um cartão de crédito. Verdade. A ideia do cartão do MEI é essa facilitação para a obtenção do crédito, mas claro, com consciência. Não adianta você tomar um crédito do Pronamp para fazer estoque com a carência que vai ter, mas quando chegar a data da primeira prestação, você não se programou. Verdade. Então, aí você vai criar uma bola de neve. Depois você já gastou o dinheiro e você não tem como pagar aquele empréstimo. Ou seja, você vai ter problemas, né? E depois até mesmo para conseguir novamente crédito. Verdade. Você não vai conseguir. Mas ainda falando sobre os dados, Gostou? você falou sobre as atividades, realmente uma gama de atividades. O MEI hoje tem disponível 400 atividades disponíveis. Dentre as que a Elza falou que são as mais procuradas, pedreiro, área da beleza, comércio de vestuário, são 400 atividades. E dentro do mesmo CNPJ você pode colocar até 15. Uau. Então, olha só, você pode ter um CNPJ com atividades distintas de comércio, de serviço. E quando você tem esse CNPJ com as atividades distintas, é importante, Elza, isso aqui serve de conselho. Coisa que talvez se a pessoa for no nosso escritório, talvez a gente teria que cobrar uma consultoria para falar. Nós estamos falando aqui de graça. Uau, então ó, você que está ouvindo pela rádio, também no podcast, já lá no YouTube, curte, comenta, compartilha e manda para todo mundo, que isso aqui é conteúdo de preciosidade. Quando a pessoa for formalizar o CNPJ MEI dela, ela ter a ideia da atividade que ela vai exatamente exercer. Tem gente que vai exercer uma atividade de venda de vestuário, mas tem a ideia de ter uma padaria. E ele já vai abrir o MEI e já quer que coloque atividade de padaria. Porém, a atividade de padaria, ela distingue um pouco da Lei da Liberdade Econômica, que dispensa alvarás para atividades com baixo risco. Por quê? Porque ela está sujeita ao alvará sanitário. Ou seja, esse MEI ele vai ter que, na prefeitura, fazer uma regularização junto à vigilância sanitária para que ele tenha ali o alvará disponível, não só para atividade de vestuário, mas também para padaria, porque ele tem atividade de padaria. Sim. Então, seria ideal que ele não colocasse, ele não vai exercer atividade de padaria, não colocasse atividade de padaria, porque isso faz ele poder aproveitar da Lei da Liberdade Econômica. Claro, ele vai cadastrar no município, mas ele vai ter a dispensa de alvará de funcionamento. E o MEI também tem isenção de taxa de alvará. Isso. Uau. Agora eu queria fazer um alerta aqui, né, para todo microempreendedor, porque na lei do microempreendedor ele é dispensado de escrita contábil, né, Edinaldo? É uma escrita facilitada, vamos falar assim. Só que não exime ele das responsabilidades, porque a Receita Federal fala o seguinte: eu não vou te cobrar, mas você tem que ter. Se algum dia eu te acionar, você tem que me apresentar. Então, o Edinaldo está falando de organização.
O microempreendedor, ele acha que ele é uma empresa socorrida, mas não é, porque ele tem que ter. Comprou, tem que comprar com nota, tem que arquivar, né, Edinaldo? Tem um relatório mensal que tem que preencher e as obrigações próprias, que é a declaração anual e pagar aqui. Só que a Receita Federal, isso está escrito lá, assim, bem pequeno, né? Então, por isso que a nossa luta, né, Edinaldo, que o Sebrae fala que microempreendedor não precisa de contador, e a gente luta para até agradecer a oportunidade à rádio, porque a gente não consegue alcançar esse tanto de microempreendedor que tem no município. E que eles tenham vamos falar assim, a consciência de saber que é um CNPJ, é uma empresa com obrigações, que se não forem atendidas, terão penalidades igual ou maior do que outras empresas pelo o volume da atividade própria, né? É verdade. Inclusive, a grande maioria dos microempreendedores, eles acham que não precisa desse cuidado todo, né? Mas acho que só emitiu a nota de serviço e pronto, e não precisa fazer mais nada, mas tem as obrigações. É importante todos saberem que o MEI também tem um limite. Se ele extrapolar aquele limite, a legislação fala ou dispõe que ele teria que se desenquadrar. A legislação não trata da própria Receita Federal desenquadrar o MEI. Ele tem que ir lá e desenquadrar. Esse desenquadramento é a empresa que tem que fazer. E a maioria não faz. Qual que é o limite do MEI, Elza? Existe dois tipos de inscrição para microempreendedor, né? Uma é as atividades gerais aí, prestação de serviço e comércio, que o limite é 81 mil. E eu vou deixar bem claro aqui, porque tem muita gente que entende que 81 mil, vou faturar 81 mil no mês, não vai dar nada não. Vai sim, porque a lei fala fração. Então, é o mês que você abriu no meio do ano. Não é 81 mil, é 81 dividido por 12. Então, o limite é 6.750 mensal. Não adianta ir lá e tirar uma nota de 81, porque como o Edinaldo falou, vai ser excluído, vai virar uma empresa normal. E a Receita Federal, ela tem não é um castigo, né? Mas ela exclui retroativo. Então, você tirou uma nota enorme lá no mês de outubro, ela vai te excluir desde janeiro deste ano. E você vai começar a pagar imposto de todas as notas fiscais desde janeiro, né? E claro, o serviço do contador, né? Com o serviço do contador, porque aí já exige contabilidade regular. É um tipo de empresa maior. O outro tipo de MEI que é permitido é o MEI caminhoneiro. Até achei muito boa a lei, né? Porque o MEI caminhoneiro, o valor bruto dele é muito alto. E o próprio governo já considera 90% custo. Então, ele tem um limite diferenciado, que é 251, né? E 600 por ano. Dá uma média de 20.900 por mês. Só que é o seguinte, o MEI caminhoneiro, na lei, não fiscaliza e não pede apresentação na hora de fazer. Mas a gente lê lá que a pessoa que se enquadrar no MEI caminhoneiro, ela tem que ter as categorias de carteira própria, né? CDUE, e ter o cadastro na ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte, como transportador autônomo. Eu nunca vi fiscalização, até porque isso é muito novo, mas com certeza isso vai ser conferido, porque o povo abre microempreendedor que não é de transporte para pegar o limite, né, Edinaldo? Se beneficia daquilo sem ter a ANTT e as carteiras de categoria própria, né? Como se diz, né, Elza? São os fios soltos que uma hora a Receita pega. Essa sanção é muito dura. Muito dura. Essas contribuições previdenciárias pagas na guia do MEI podem ser desconsideradas e o imposto de renda que é isento para o MEI, ele pode depois ser cobrado. Então, olha só o risco, né? Então, bem alto. Desde que a pessoa tenha essa regularidade, existe esse benefício da lei. E assim, se a pessoa já não tem perfil para ser MEI, o crescimento ele faz parte do negócio. Verdade. Ninguém abre um CNPJ, abre ali uma lojinha de roupa querendo viver pequeno pro resto da vida. Verdade. Ele quer crescer, ele quer ter uma equipe, ele quer fazer estoques, ele quer ter capital de giro.
o próprio dono do negócio, ele tem que vestir a camisa de dono. Ele tem que administrar a empresa, mesmo sendo MEI, como se fosse uma empresa que vai crescer. Então, quantos negócios aí começam como MEI e chega no escritório, muitas vezes regular, com tudo certo, fala assim, eu cresci, e agora? Aí é onde entra o contador. Não, agora é comigo. Vamos lá, deixa eu te ajudar a crescer. Né? E muitos olham esse cresci com o lado ruim, mas na verdade ele é bom, né, Edinaldo? Porque a empresa está crescendo, você está crescendo, sua vida financeira está crescendo. Claro, tem custos a mais, mas nada da vida é de graça. Tem o né? custo a mais, mas tem o crescimento a mais. Exatamente. Uma coisa que eu até esqueci de falar aqui na hora da característica da vantagem do MEI é que ele pode ter a assinatura da carteira mais limitada, né? De um funcionário apenas. Então, quando ele cresce, é bom que ele vai gerar mais emprego e ele tem que sair do microempreendedor. Porque é o seguinte, às vezes o Edinaldo está falando aqui, você tem um negócio e você quer um investidor. Como MEI, você não pode ter sócio, mas você pode transformar a sua empresa e colocar um sócio lá. O MEI você não pode ter filial. Você transforma ela, você vai abrir uma filial aí na cidade, em outra cidade. A gama de oportunidades são muito maiores. Então, eu vejo o MEI assim, é sempre um começo. Como que eu vou começar? Não sei. Faz um microempreendedor e vamos ver aí o ramo, até porque quando a gente estuda empreendedorismo, né, o investimento é uma coisa que pesa muito. Mas você vai abrir uma empresa pequena? Tá bom, então vai dar para você sentir, assim, vamos falar o drama do negócio, com menos investimento e menos imposto. Porque às vezes você está com uma ideia muito equivocada de um ramo que na sua cidade, por exemplo, não vai para frente, seu risco vai ser menor, né, Edinaldo? Sim, com certeza. E não recolher o imposto, isso não é planejamento tributário. Então, o planejamento tributário, ele também se enquadra para o MEI. E ele começa, eu costumo falar para os clientes que vão lá no escritório, que o imposto ele faz parte do negócio. Verdade. Né? Inclusive, o imposto ele é bíblico. Né? Sim. Então, assim, Dá claro Deus que é de Deus, dá acesso que é de César. Claro que há uma luta que existe em relação em torno do imposto, né? Mas falar de MEI é polêmico. Às vezes a gente fala assim, política, futebol e religião não se discute, porque é muito polêmico. E eu colocaria o quarto, que é o MEI. Né, Elza? É muito polêmico, porque as pessoas não entendem essa categoria de empresa. Então, quando a gente fala assim que o imposto faz parte do negócio, é porque ele tem que formar bem o preço de venda. Se ele formar bem o preço de venda ou o preço do serviço prestado, o custo, né, ali do serviço prestado, alocando todos os custos ao produto, custos fixos, custos variáveis, pegar a margem que ele quer ter de lucro e no final somar a alíquota do imposto, claro, o MEI está isento de impostos, porém tem ali a guia que ele paga. Então ele pega aquela guia ali, ele coloca no custo dele. Ele vai ter a formação do preço de venda, e onde ele consegue ser competitivo. Se ele vender caro demais, o concorrente que formou bem o preço de venda vai vender mais do que ele. Se ele vender barato demais, ele está tomando prejuízo. Então, há necessidade de se fazer uma boa formação de preço de venda. Pode entrar no site do Sebrae, claro que o Sebrae vai te falar que você não precisa de contador, mas pode entrar aí agora e buscar lá a formação de preço de venda, que você vai ter uma aula de formação de preço de venda. Edinaldo, talvez eu não precise obrigatoriamente de um contador, mas eu tenho inúmeras perguntas e dúvidas. Eu vou precisar de um contador. Eu não tenho a obrigação de ter um contador pela lei do MEI, mas se eu tenho questões a resolver, eu tenho parceiros que podem me ajudar. Então, por que não contar com um contador? Por que ter que assumir prejuízos maiores, passar, às vezes, por constrangimento, às vezes, acabou abrindo uma dívida, agora me enrolei, agora estou, né? Sendo que eu tenho pessoas que podem me orientar, que podem me ajudar. Inclusive, a gente estava falando agora há pouco sobre dívidas dentro do próprio MEI, que vocês têm soluções que podem ajudar esse empreendedor que está todo enrolado, né? Na verdade, o Edinaldo estava falando de tributo aqui, eu até lembrei de um detalhe, porque o microempreendedor, ele fala assim, não, eu sou isento. Quando ele chega para a gente, né, Edinaldo, aí o microempreendedor dá aula para a gente, não, eu sou isento. Mas não é, porque assim, em Minas Gerais,
a nível de Brasil, é um dos maiores impostos, né? Não sei se você sabe a alíquota que eu estou falando. Então, às vezes o microempreendedor, que é do vestuário mesmo, acontece demais, né? Vestuário, máquina, compra fora do estado. Fora do estado, ele não é alcançado pelas isenções, porque aí já é uma lei estadual. Então, por exemplo, comprou roupa em São Paulo com nota fiscal, quando chega em Minas Gerais tem que recolher o imposto, igual qualquer tipo de empresa. Quando o Edinaldo está falando de margem de calcular o preço, a pessoa, às vezes, ela não sabe disso, porque ela não tem contador. Vai, compra aquele monte de trem e a Receita Estadual fica lá só fazendo dossiê. Quando dá um tempo bom lá, ela vai te mandar uma notificação para você recolher aquilo. E não vai te dar oportunidade. Você pode defender, né, mas não vai adiantar, né? Vai falar assim, então você parcela isso aqui com um desconto, que estava tendo desconto no Regularize em Minas. Mas assim, por isso que é a nossa briga. E eu até pedi a oportunidade na rádio, porque tem muita dúvida de microempreendedor, né? Muita dúvida. E também o Edinaldo vai falar hoje sobre o desenquadramento, que é a nossa maior preocupação, que a maioria que foi desenquadrado, a pessoa nem é MEI mais e não está sabendo, porque ela não tem o costume de ir lá consultar. Ela vai ter um susto na hora que ela for tirar a guia, que não vai sair, né, Edinaldo? Exatamente. 2 milhões de MEIs já esse ano foram desenquadrados. Uau. Entre setembro e 4 de outubro. Foram as datas que foram emitidos os termos de exclusão. E não é exclusão saindo do MEI e continuando no Simples Nacional. É a exclusão do Simples Nacional. Que esse CNPJ, que é equiparado à pessoa jurídica, ele passa a ser do lucro presumido a partir de 1º de janeiro de 2025. E a exclusão para quem não regularizou os débitos dentro de 30 dias da notificação. E claro, quem não tem um contador que ajuda ele a acompanhar essa caixa postal, ele já está desenquadrado. Então, e isso já é urgente. A pessoa pegar o CNPJ, consultar se ele ainda está no MEI. Se ele não estiver, é claro, procurar o contador da confiança dele o quanto antes, porque ainda há tempo. Dentro de janeiro, para quem foi excluído, ainda há um prazo para que a pessoa volte, tanto para o Simples quanto para o MEI. Porém, tem que regularizar todas as pendências. E aí, talvez entre essa possibilidade que a gente estava conversando, né, sobre o edital que saiu ainda esse mês, né, que dá prazo, né? até dia 29 de novembro, mas a pessoa tem que fazer só para débitos em dívida ativa, tá? A pessoa tem que fazer ali uma negociação com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, onde ele vai pegar esses débitos inscritos em dívida ativa, que já estão normalmente em cobrança judicial, passíveis de ser protestados em cartório, o que dá um custo muito maior depois. Ele vai conseguir negociar isso com desconto de até 50% e pagar até 60 vezes. Ou seja, fica bem mais fácil para a pessoa regularizar a vida dela. Com certeza. E não correr o risco aí de ter, né, o nome protestado ou uma conta bancária bloqueada, né, por débitos aí da empresa. E é uma vantagem muito grande. E o edital termina agora, dia 29. Então a pessoa tem que entrar lá, negociar. Pode pagar à vista com desconto. Pode negociar em até 60 vezes com desconto. Claro, quanto mais tempo, menos o desconto. Mas mesmo assim ainda vale muito a pena. Verdade. Então tem que ser negociado agora. Então já liga o botãozinho de alerta aí, você que está nos ouvindo pela rádio, só restam 2 dias. E você que está aí nos ouvindo pelo podcast, talvez você pode estar ouvindo mais próximo da data. Se ainda há tempo, corra. Mas se já passou da data, também procure se regularizar sempre, né, gente? Porque uma coisa que eu queria falar aqui, você estava falando do desenquadramento, é porque o governo federal ele tem o direito de desenquadrar retroativo. Nesses 2 milhões aí, eles vão ser excluídos, né? Com 1º de janeiro de 25. E tem uma leva de gente que foi excluída agora, retroativa em janeiro. Então, a pessoa vai continuar no Simples, não no MEI, e o governo vai cobrar imposto retroativo. E essa pessoa ela já vai amanhecer devendo, sem saber. Porque estourou o limite, comprou demais alguma coisa, ou mesmo tem uns casos especiais, né, de atividade, a pessoa foi excluída e não está sabendo, ela tem que consultar. Igual o Edinaldo falou,
todo mês, esse mês agora, se tiver regular, consulta a situação lá no site da Receita Federal, né? Consulta optantes do Simples Nacional, para ver a situação, para procurar alguém para ajudar, ou para ver se só conferir se está tudo ok mesmo. Uau, tem muita informação, hein, gente? O MEI, ele faz parte do Simples, que não é simples. O Simples é simples? Não, é Não, sigla, né, pra gente. Não mesmo. A Lei 123 de 2006, que é a lei que regula o Simples Nacional, meu professor Roberto Campos, um abraço, Roberto Campos, mestre em contabilidade, ele chegava na sala e falava assim, Lei 123/2006, só pra gente lembrar, né? E aí, quando a gente ia falar do Simples Nacional, mas o Simples não é simples. Em 2018, ele teve uma complexidade no cálculo do Simples, que isso faz com que as empresas que são do Simples, que não tem aí um contador que acompanha de perto, talvez ele está pagando mais ou está deixando de pagar o que deveria pagar. Porque o Simples não é simples, e o MEI está inserido nesse Simples. Então, se ele não segue essa regra, e quando ele retroage a janeiro, primeiro, esse empresário ele não está preparado para a regularidade que uma empresa regular, né? A gente fala microempresa, vou sair do MEI para microempresa, mas o MEI é uma microempresa, né? Só que individual. Sim, tanto que no cartão CNPJ vem lá, ME. Deveria vir MEI, né? Mas é escrito ME. Mas assim, quando a gente fala que ele sai do MEI e vai para a microempresa, talvez esse empresário ele não está preparado para aquilo ali, para começar a ter uma regularidade fiscal, uma regularidade previdenciária. Ele vai começar a ter que pagar o INSS sobre o Prolabore. Então, é uma série de situações que ele tem que aprender a ser empresário. Verdade. E aí, quem que vai ajudar com tudo isso? Gente, é o contador. Ninguém melhor do que o seu contador para te ajudar a fazer essa transição. E aí, às vezes, as pessoas não utilizam bem o serviço do contador, porque você tem um contador ali, mal liga para ele. O contador quer fazer uma reunião, não tem tempo. Parece que a visão dos empresários ou microempresários aí é que o contador é aquele que, tipo, não preciso disso não, eu preciso fazer sozinho, né? Só quer pegar meu dinheiro. Contador que menos ganha no processo. Na verdade, é aquele parceiro, irmão que está do seu lado que não deixa você cair. A verdade é essa, né? O contador ele tá ali olhando coisas que nós, que estamos empreendendo, nem tá percebendo. A verdade é assim, a luta da gente é porque contador não é custo, né? É investimento. Porque o que o Edinaldo está falando ali, se evitar um recolhimento maior ou errado para menor, isso é planejamento tributário. Então, verdade. O MEI também pode fazer, porque isso aqui eu vou abrir um microempreendedor, mas às vezes ele já está vendo lá na frente que tem empresas que não compram de microempreendedor, né, Edinaldo? Porque não gera crédito. Então, às vezes é um ramo assim meio diferenciado, e a pessoa deveria sim fazer um planejamento para ela já começar no mercado maior. Porque às vezes ela já tem potencial e já está no ramo. Falta só o contador para falar assim, não, isso aqui fica melhor assim, vamos fazer isso aqui. Mas a pessoa não consulta, né? Porque o contador, hoje a gente está falando aqui de associação e tal, o contador antigamente ele era o guardador de livro, né? O nome dele. O famoso tirador de guia no popular, né? E não é isso, a gente quer ser um contador consultivo. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Exatamente, Elza. É como na direção, né? Se você sempre é corretivo, você vai pagar mais. Se você for preventivo, com certeza paga menos, né? Isso. Com certeza. A Elza estava falando agora há pouco sobre a aposentadoria do MEI, né? E é um negócio tão complexo que às vezes, essa semana aconteceu. A pessoa me ligou e falou, eu já paguei 20 anos quando eu trabalhava como funcionário e tem 5 anos que eu estou no MEI, então eu tenho 25 anos. Quanto tempo falta para eu aposentar? Falei, vamos conversar melhor sobre esse assunto? Primeiro, a contribuição do MEI, ela só soma para tempo por idade. Ela não soma para o tempo por contribuição. Para somar para o tempo de contribuição, a pessoa ela teria que pagar um complemento de mais 15% de pelo menos sobre o salário mínimo, para que ele
some na guia do MEI tem 5% da guia do MEI, 5% do salário mínimo. É INSS, que contribui para a Previdência Social, que dá direito aos benefícios que a Elza já falou, salário maternidade, ou auxílio maternidade, ou auxílio doença, ou aposentadoria por idade. Mas não dá direito à aposentadoria por tempo. Por quê? Porque não há uma contribuição patronal por trás. Entendi. Que hoje, quando a empresa tem um funcionário, ela paga uma contribuição patronal, que junto a contribuição do contribuinte mais o patronal forma ali os valores que a Previdência Social tem disponíveis. Quando o MEI ele não paga esse patronal, então ele não tem também direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E aí as pessoas não sabem, pagou 5 anos. Eu posso pagar, a pergunta é, eu posso voltar nos 5 anos então e recolher tudo? Infelizmente não. Não pode voltar. Você perdeu, para tempo de contribuição, você perdeu 5 anos. Uau. E aí entra o planejamento não só tributário, planejamento previdenciário. E na verdade essa parte, o microempreendedor ele tem um portal próprio, né, que é o portal do empreendedor. Lá fala dos benefícios, das obrigações, né, Dinaldo? Mas essa parte da aposentadoria, ainda bem que o Dinaldo falou, ela não é clara. Porque tem gente que fala assim, eu vou abrir um MEI para pagar INSS. Uai, ok, mas ele não é para isso, ele tem obrigações. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou pagar porque eu vou aposentar. Vai. Depende de cada caso, né, Dinaldo? Tem que ser estudado o caso. Já pagou, nunca pagou, ou vai começar, teve alguma contribuição de carteira assinada. E essa parte aí, ela precisa de ser estudada individualmente, né? É verdade. Agora, diante de tantas pós e contras, a pergunta que não quer calar é: em 2024, já estamos no finalzinho, mas virando para 2025, vale a pena ser MEI? Qual que é os pós e os contras assim que dá a pensar? Vale a pena? Não vale a pena? Devo fazer? Não devo? E aí? Olha, eu acho que dependendo da realidade do empreendedor, né, do negócio da pessoa, vale a pena inicial. Eu vejo o microempreendedor só como um degrau. Não vejo ele como coisa para ficar Ponto de mantendo. start. Então, vale a pena sim, desde que esteja bem entendido aí das direitos e obrigações, porque tem gente que fala assim, vou abrir um microempreendedor, como o Edinaldo falou, para recolher previdência, mas está de carteira assinada, aí a pessoa quer ter 2 médias para aposentar. Só que aí quando ela sai do trabalho, ela não recebe seguro-desemprego, porque o microempreendedor, ele trava isso aí, porque ele significa percepção de renda. Então, a pessoa também não sabe. Então, cada um, que se não conseguir saber se aplica ou não, que procura um contador para a gente ajudar isso aí. Eu acho que vale a pena inicialmente, né, Edinaldo? Com certeza. Tem gente que fala que a profissão do contador vai acabar, né? Profissões que vão acabar em 10 anos. Vai ser substituído pela inteligência artificial. Não. A inteligência artificial são ferramentas que a gente utiliza, só que a nossa profissão não vai acabar. Por quê? Porque a inteligência artificial ela é lógica. E o trabalho do contador ele não é lógico. A contabilidade não é matemática, não é ciência exata. Contabilidade é uma ciência social. Então, quando você vai tratar com o contador, ele vai te orientar coisas que talvez a inteligência artificial não faria. Exatamente. Então, a profissão do contador ele não vai acabar. O contador é essencial nos negócios. O contador ele é essencial na sociedade. Então, quando a gente fala sobre o MEI ter um funcionário, nós estamos falando sobre a função social da empresa. Fomento de economia, né? Então, todas as empresas têm uma função social, que é o quê? A empresa contribui com o INSS, a empresa recolheu o FGTS do funcionário. Então, tudo isso garante direitos para essa pessoa. Questão do seguro-desemprego. Quando a pessoa está desempregada, ele tem direito a solicitar o seguro-desemprego. Claro, quem vai determinar o Ministério do Trabalho. Se a pessoa tem ou não tem direito. E depende do número de contribuições. Mas, assim, o contador ele vem como peça-chave nisso aí. E os MEIs têm que entender dessa forma. Pensar como empresários. Né? E não somente com, graças a Deus eu não tenho que pagar o contador.
Então, assim, veja o contador como investimento, mesmo você que é MEI. Né? O contador ele tem que servir como ferramenta, assim como a inteligência artificial, para a sua empresa. E outra coisa, né, Reginaldo? A ferramenta artificial, como você me disse, ela é uma ferramenta. O contador, além de ele ser racional, né, no sentido não só lógico e objetivo, mas ele é sensível. E cada empresa tem a sua demanda. Cada empresa tem a sua dificuldade. E às vezes, quem está digitando para querer uma resposta da inteligência artificial, nem ele percebeu que ele tem um problema. E às vezes o contador, ao ouvir o depoimento, ou avaliar a documentação, puxar como é que estão as guias, ele pode perceber às vezes problemas que o próprio empresário não percebeu. Então o contador, o ser humano, por mais que a inteligência artificial possa crescer e evoluir, a tecnologia evoluindo a cada dia, ele nunca vai substituir o ser humano por inteiro. Pode substituir em ferramentas, em algumas funções, mas quando se trata dessa inteligência total, vamos dizer assim, humana, eu acredito que não. Porque o ser humano, ele é sensível, e a inteligência artificial não tem essa sensibilidade, essa perceptividade de detalhes que a gente precisa falar para ela, que às vezes nem a gente percebeu. Com certeza. Né? E eu admiro muito o trabalho de vocês. Acho que todos nós temos que dar valor, sim. Né? Talvez você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você não tinha pensado por esse lado o quanto que os contadores são importantes. E não são, como eu falei, que o vilão que só quer tirar seu dinheiro porque você sabe fazer de tudo. Ao contrário, eles nos auxiliam, né? Eles trazem para nós uma clareza maior sobre o que é empreender, o que pagar, o que não pagar, o que é abusivo, o que não é, o que é dever, o que é obrigação, o que é direito, né? Tudo isso precisa ser avaliado. E lembrando, gente, ninguém nasceu sabendo. Claro que né? Se eu estou na área da comunicação, eu não tenho obrigação de saber tudo de contabilidade. Eu não fui para a faculdade de contábil. Agora vocês estudam todos os dias, porque está evoluindo, né, Reginaldo? Mesmo porque saber tudo é impossível, né? Impossível. Então, e assim, é uma questão de nicho também, né, Elza? Às vezes você procurar um contador que é especialista naquela área. Por exemplo, essa semana teve uma situação com um transportador autônomo que não é meu nicho, não é minha área. Direcionei para ela, eu trabalho com transportador autônomo há muito tempo. Então, assim, é o que eu falei, a gente trabalha como colegas. E, inclusive, um abraço a todos os colegas contadores, associados ou não, porque são pessoas que nós aqui da associação, nós temos muita estima. E olha só que legal, a diretoria da associação, vez ou outra, a gente consegue fazer uma visita nos escritórios. Então, olha que legal, a gente consegue ter essa interação, né? E, inclusive, nós somos muito bem recebidos, né? Sempre. Só agradecer. Então, e aí a gente, efetivamente, tem que ter essa união da classe. Verdade. Né? Já que o nosso conselho não nos ajuda tanto. O Conselho de Minas é um bom conselho. Temos um excelente presidente, Sueli. Mas a gente sente falta um pouco do conselho atuar um pouco mais. Né? Hoje os contadores não têm, por exemplo, tabela de preço. Então, eu mensuro meu custo, meu preço, a Elza mensura o dela. O cliente que vai determinar se ele quer trabalhar comigo, se ele quer trabalhar com ela ou com outra contabilidade. Né? Ou, inclusive, tem o advento das contabilidades online, que é uma armadilha, né, Elza? Uma armadilha. Principalmente para o MEI. Porque é o seguinte, a abertura do MEI é gratuita de taxas do governo, né? Do governo. O que acontece? Aí tem um monte de site falando que abra seu MEI, é gratuito e tal. Na hora que você termina de passar os dados, tudo chega pra gente direto, né, Edna? A pessoa chega e já chega com a guia na mão e fala assim, eu abri meu MEI sozinho e tem essa taxa aqui. Isso tá certo? Quando pergunta, a maioria paga. E é em torno de 200 e pouco, né, Edna? 200 e poucos reais. Então, a gente sempre fala assim, a abertura do MEI é gratuito de taxas do governo. Você vai abrir num site, você terminou de abrir, a pessoa vai poder te cobrar lá, né? Porque você fez a sua inscrição. E tem um monte de guias mentirosas, né? Que chega pelo correio, pelo e-mail, né? Elza? Teve um caso, uns dias atrás, a pessoa recebeu uma cobrança de título judicial, que não existe mais. Como ela não conhece, quando chega na gente, mas eu recebi isso aqui do cartório, eu estou devendo e tal. Mas isso é um golpe. Porque até um alerta hoje que eu recebi,
tem muitas guias do Simples Nacional, inclusive do microempreendedor e de empresas maiores, que tem uns golpistas que faz o QR Code com a guia e manda para o e-mail da pessoa. E se o microempreendedor mesmo não for para o site correto, que é onde ele tira a guia dele, ele vai pagar 2 vezes. Porque isso aí não vai achar mais, né? Não mesmo. Quem recebeu. E o governo vai falar assim, ó, você pagou errado, você paga de novo, porque quem paga errado, né? Então, tem O governo não quer saber, Não né? quer saber. Tem que ter cuidado aí com a guia do MEI também, porque tem o site próprio, que é dentro do portal do empreendedor. Se tiver dúvida, a gente está aí. E cuidado com os e-mails de correspondência de guias, Com né? certeza. Porque hoje está cheio de golpe aí, de boleto falso da Caixa, de tudo A quanto Receita há. não manda e-mail para ninguém. Tá? É. Receita Federal Então, não manda alerta o e-mail. pessoal aí, ó. Recebeu o e-mail da Receita, já manda para lixeira. Faz a chamada de informação importante. Mas olha só, outro ponto importante. O DDA. DDA é uma ferramenta excelente dos bancos. Porém, o DDA, ontem inclusive estava conversando com a gerente aqui de um banco de Igarapé, que chama Bruna, sobre o DDA. E ela me falou assim, o DDA é como se fosse um boleto que chegasse na sua porta. Você vai ler se é para você, vai ver se corresponde ao que alguma coisa que você adquiriu. Se não for, você não vai pagar. O DDA é como se fosse assim. Ele está lá disponível. Então, Como se fosse um lembrete. um golpista pega seu CPF ou seu CNPJ na internet, emite um boleto registrado em seu nome. Emite lá um valor qualquer. E aí, esse boleto ele aparece no seu DDA. Mesmo não sendo mesmo você não tendo contratado nenhum serviço. Então, Meu Deus, isso é aparece para mim muito- direto. é muito importante que quem utiliza DDA preste bastante atenção, primeiro, no beneficiário. Quem é o beneficiário que está sendo pago? Então, sempre lá no final do boleto está escrito beneficiário. Por quê? Inclusive, foi tema de uma das minhas colunas do jornal Bairro a Bairro, que inclusive a Elza já escreveu nele, do nosso amigo André. Um abraço, André. Porque o DDA ele é tão perigoso, porque a empresa que não tem uma boa gestão financeira, e quando a gente fala de gestão financeira, a gente fala da sobrevivência do negócio, mesmo sendo MEI, gestão financeira, nem que seja numa planilha, tem que ser feito. Você se perde aí nesses pagamentos, aí você pode correr o risco de pagar em DDA um boleto que está em seu nome, sim, porque um golpista emitiu, mas que não é devido. Ufa. Eu tô falando ufa, sabe por quê? Que vira e mexe chega a notificação. Eu molhei no seu DDA. E aí eu ignoro. Basta porque você excluir. eu ignoro. Eu não sabia desse risco. Porque ele vem direto do banco. Mas eu ignoro. E eu vou conferindo cada um dos meus boletos dentro das plataformas corretas, daquilo que eu sei que eu tenho que pagar. E eu vou pagando e pronto. Já pensou se eu acesso meu DDA, não confiro o destinatário e pague e caia no golpe? Ué, já era, né, Pat? Então, um conselho, né? Ou faça como eu, não pague pelo DDA e confira aquilo que você tem consciência que precisa ser pago, né? Inclusive, tem ali sua pastinha de boletos a pagar, resolve muita coisa, né, Elza? A organização precede o crescimento, né? Ou então, olhe para quem está sendo destinatário ali para não correr nenhum risco. Sim, busque ajuda, contador, aquele ditado, né? A pessoa tem que ter 3 profissionais de confiança na vida dele. O médico, o advogado e o contador. E eu diria mais um ainda, talvez um profissional de finanças. Verdade. Né? Hoje tem a grande amiga que chama Lívia, ela faz um trabalho financeiro excelente, faz BPO financeiro. O que é BPO financeiro? Inclusive, para a MEI, ela tem pacotes, por exemplo, simplificados para a gestão financeira do MEI. Então, o cara, talvez que não tem tempo de gerenciar o negócio dele é vender, é consertar, é fazer o serviço. Ele não sabe nada de gestão financeira. Talvez o contador não vai absorver isso aí. O contador vai ajudar ele mais na parte fiscal, previdenciária. Talvez ele busque uma gestão financeira. São opções. A pessoa mesmo pode ter uma planilha e preencher ela. E ali ter um controle financeiro. Preencher, igual a Elza falou, o relatório mensal de receitas brutas. Pode digitar no Google aí, RMRB, do MEI. Vai aparecer uma planilha, você pode imprimir 12 e você vai preencher uma todo mês. Quando for fazer a declaração anual do MEI
que é até 31 de maio do ano que vem, começa em janeiro. Então, de janeiro a maio, você já tem que fazer sua declaração para o CNPJ que existe antes de 2024 ou para os que foram abertos em 2024. Tem que fazer a declaração anual do MEI, né, Elza? É obrigatório, e quem não fizer ganha multinhas, né? Tem multa, pode ocorrer inaptidão do CNPJ, e depois você, além de ter que pagar para fazer a declaração, pagar a multa, você ainda vai correr o risco de ficar com seu CNPJ inapto. E depois você vai ter que pagar tudo de novo para fazer. Então, por que não fazer no prazo? Verdade. Né? Então, o prazo está aí, de janeiro a maio de 2025, tem que fazer declaração referente a 2024, que é, como diz meu amigo Wagner, contador, a DAZN. Eu lembrei de um negócio aqui, eu vou completar, tá, Patrícia? Fique à vontade. Estava falando de MEI e percepção de renda, porque o microempreendedor fala assim, judicialmente ele não quer ter renda, né? Ele quer ter renda no negócio dele, mas quando fala assim, você vai ter que pagar uma coisa lá no fora. Não, mas eu sou MEI. Eu tive um caso, curiosamente, esse ano, que a pessoa teve um acidente de carro e ela era MEI. E o carro estava no nome da empresa. E ela perdeu lá e falou que não ia pagar porque não tinha renda e tal. O juiz só imprimiu a legislação, colocou no processo, porque o simples fato de ter MEI, emitindo ou não nota fiscal, é percepção de renda. Eu já vi gente usando isso para cálculo de pensão alimentícia para filho. Então, outro alerta aí para quem vai abrir o MEI, né, Edinaldo? Pensa bem, tem as vantagens e as desvantagens. Sim. Esse foi um caso real que o juiz falou, você vai pagar, porque você tem condição financeira para pagar. Uma vez que ele tem um MEI, logo ele fatura 6.750, no mínimo. É o que a lei fala, pressuposto, mas tudo bem, ele pode estar faturando menos. Mas já a prerrogativa do MEI dá-se a entender que ele tem aquela renda. Então, mais uma vez, né, um alerta, vai abrir o MEI, não vai abrir o MEI, vamos pensar a finalidade aí que é para não passar aperto. Uau, Então, essa é a seção dos importantíssimo, hein? alertas, né? Outro caso concreto também que ocorreu agora recentemente. Gente, e a Receita, ela está tão atualizada, ela está tão imediata, a fiscalização, que a Receita Estadual identificou um MEI que foi aberto em fevereiro de 2024, ele comprou R$200 mil. Em compras, interessante, olha só, o limite de vendas, 81 mil para o MEI regular. Não estou falando do MEI caminhoneiro, mas a regra pode ser entendida da mesma forma. Tem um limite de compra também para o MEI. Uau! Se você comprou 81 mil, obviamente você vendeu mais de 81. Pode ser que você tenha feito estoque? Pode ser que tenha feito. Aí depende, né? Mas o Estado entende que 80%, ou seja, desse limite de 81 mil reais, você não pode comprar 81 mil. Você pode comprar 80% daquilo. E aí é critério, inclusive, de exclusão. O que o Estado fez? Notificou o cliente, bloqueou a inscrição estadual. Ou seja, ele não conseguiu comprar e nem tirar nota de venda mais. Quando ele não conseguiu comprar, aí ele procurou a contabilidade. O que aconteceu com o meu CNPJ? Não estou conseguindo comprar. Preciso da mercadoria. O fornecedor não consegue tirar a nota. Como é que a gente faz? Fui procurar, foi até na FBETIM, inclusive o pessoal da FBETIM nos atende muito bem. E aí descobri que esse MEI, que nunca teve uma planilha de controle, nada, comprou R$200 mil. E agora, o que a gente tem que fazer? O próprio Estado mandou uma listinha do que tinha que ser feito. Desenquadrar, retroagir a janeiro de 2024. 24. Foi em 24, ele abriu em 24, né? É fevereiro, na realidade, data de abertura. Recolher os impostos dentro do Simples Nacional, ou melhor, não precisa recolher, você tem que declarar. Declarar ali dentro do Simples Nacional, enviar as declarações, e eles pediram que fossem enviadas as declarações para que eles liberassem a inscrição estadual. O custo inicial dessa pessoa foi de R$15 mil, entre o honorário do contador e os impostos. Então, por quê? Porque a gente voltou lá em fevereiro para começar a apurar tudo dentro do Simples Nacional. Então, uma empresa que ele julgava ser MEI, ocorreu essa situação.
Lembrando que tem um ditado que eu uso lá no escritório, que é o seguinte, que a gente está num país de terceiro mundo com receitas de primeiro mundo. Os órgãos fiscalizadores no Brasil são extremamente eficientes. Então, quando a Edinaldo está falando assim, comprou, como ficou sabendo? Toda nota eletrônica, quando ela cai para a gente, ela já caiu na Receita Estadual, na Receita Federal. Mesma coisa a plataforma de Pix Cartão, né? Exclui da TED, que é diferente, não vou entrar em detalhe, mas Pix Cartão passou, caiu lá, já foi para o Banco Central, foi para a Receita Federal Estadual. Então, quando a gente fala assim, atenta para os limites, porque passou um mês, não volta atrás. Você passou 30 mil no mês, não tem jeito de você compensar no próximo. Então, eu recebi Pix, então sai naquele mês e toma as providências necessárias antes de ser autuado. Porque a Receita Federal, a gente fala assim que ela é extremamente punitiva. Mas se você fizer antes, ela até te dá vamos falar assim, um leve. Eu vou sair então agora e vou me adequar. Ok, ela não vai fazer nada. Só vai mandar você recolher e arrumar a casa e pôr tudo em ordem, né, Edinaldo? Sim, lembrando que a fiscalização ela pode ocorrer dos últimos 5 anos. Verdade. Então, mesmo que você conserte daqui para frente, mas fatos que ocorreram, fatos geradores do tributo, que ocorreram nos últimos 5 anos, eles podem ser cobrados. Tanto declarações quanto impostos. Então, isso não caduca dentro dos 5 anos. Passou os 5 anos, a cada mês que vai passando, vai caducando o período ali. Desde que não seja notificado, né? Sim, foi notificado, acabou, não caduca mais. Agora uma pergunta aqui. Digamos aí que a pessoa abriu o MEI, tem o CNPJ aberto e tal, mas não regularizou a empresa, no sentido de pagar mensalmente as guias que ela tem que pagar e tudo mais. Chegou um momento que a empresa dela, vamos dizer assim, faliu. E ela declarou falência e deu baixa no CNPJ. Essas guias que não foram pagas, elas são extirpadas ou elas permanecem ativas? Quem declara falência é a justiça, não é o empresário ou o contador. Então é muito difícil... Eu já ouvi isso demais, tá? É muito difícil que a justiça declare falência de alguém que teve renda e não pagou os tributos. Ou seja, o empresário se beneficiou da empresa, alguns de forma até criminal, digamos assim, porque quase que saqueia a empresa, né, e a empresa não consegue arcar com as despesas com os fornecedores. Aí essa empresa vai simplesmente falar, eu fali, e os fornecedores ficam no prejuízo? Não é assim. Então, a justiça, mediante documentos contábeis registrados, aí sim ela pode decretar falência. Dificilmente vai ser decretada falência de uma empresa que tem débitos, mas que não teve uma regularidade fiscal e não cumpriu o princípio da entidade. O que é o princípio da entidade, Elza? Na verdade, o princípio da entidade é a gente separar, né, a renda da pessoa física, da pessoa jurídica, porque são pessoas distintas. Então, o que é da empresa paga pela empresa, o que é da pessoa física paga pela pessoa física. Mesmo o microempreendedor, ele não pode pegar a conta de água dele e pagar na conta do CNPJ, da casa dele. Então, quando a gente fala assim, vamos separar isso aqui para você ver o que realmente você está... Primeiro, a parte do empreendedor, né? Que você vai ter de lucro ou não. E a parte fiscal, porque essa misturada aí vira tudo empresa no final das contas. Porque uma coisa que é característica do microempreendedor, que quase ninguém tem curiosidade, é que ele é um empresário individual. E a lei trata o empresário individual como CPF. Então, você está devendo no CNPJ e não pagou, seu CPF também vai ser executado. Porque o MEI, né, Edinaldo, pela natureza jurídica dele, não tem separação. A confusão patrimonial existe, e eu tenho uma casa, um carro no CPF, estou devendo no CNPJ, o carro vai ser liquidado, da maneira que seja. Mas eu acho que é por isso que tem muitas pessoas que acabam pagando contas pessoais com contas da empresa, porque, como essa frase diz, os dois é um só. Mas essa confusão patrimonial seria motivo, por exemplo, para não deferimento de uma falência. Porque a lei de falências no Brasil é muito clara, né? A falência ela vai ser decretada pela justiça, né? E a empresa ela tem que ter essa regularidade. Realmente, o somatório das operações não conseguiu cumprir ali com as obrigações. A empresa fechou no prejuízo.
efetivamente, esse prejuízo não tem como ser cobrado dos sócios, muitas vezes por ser uma natureza jurídica que separa esse patrimônio, desde que não haja confusão patrimonial. Houve confusão patrimonial, essa figura de falência isso não vai existir. Ou seja, você vai arcar tanto com o CNPJ quanto com o seu CPF, com todas as dívidas tributárias ou com fornecedores. Então, essa pessoa que fazer essa bagunça toda aí que você falou aí, se der baixa no CNPJ, nem consegue abrir outro, né? Ou consegue abrir outro, mas a dívida não morre com o CNPJ. É legal falar o CNPJ morre, né? Porque CNPJ, uma vez baixado, ele é extinto, ele não existe mais. Tanto que o ato de baixa do CNPJ é extinção. E uma questão é que tem muita gente que faz, claro que não é de garapé, né? Que o povo quer tudo certinho. Sim, Não, claro. aqui é perfeitinho, ninguém faz o nada, povo não. estoura o limite do microempreendedor, fecha e abre mais um. Fecha e abre mais um. Só que o CPF é o mesmo. É o CPF. E a Receita Federal é a mesma. Então a pessoa está lá fazendo. Eu imagino assim que o fiscal fica até rindo lá. Fala, vai de novo. Outra coisa é essa. Né? Porque assim, deve ser engraçado, né? Assim, não engraçado, porque é triste, mas a pessoa, esses métodos de resolver, vamos falar assim, fora da lei, e sempre termina errado, né, Edinaldo? Basicamente, é a criança que escondeu, que fez de errado debaixo do tapete, achando que a mãe nunca ia encontrar e ela vai varrer a casa. Maquininha de cartão, uma no CNPJ, outra para vender no CPF. Quando estiver chegando perto do limite, eu paro e vendo no CPF. Gente, lamento te dizer que é a mesma coisa. Uau. Uma coisa que eu descobri, eu não sabia, é que agora a maquininha de cartão tem localizador, né? E tem uma coisa que é crime, o Edinaldo até falou, que é porque a sonegação, ela é crime. Então, tem gente que desmembra uma empresa, né, para não pagar imposto, abre 3 microempreendedores no mesmo endereço. Passa. Só que é o seguinte, a Receita, se ela descobrir, ela vai tratar como grupo econômico e vai tributar todo mundo retroativamente. Sim. E a maquininha de cartão, vamos falar assim, que ela é meio que armadilha, porque ela tem localizador. Eu não sabia. Então, você tem 3 maquininhas de cartão, 3 CNPJ num lugar, claro que vai dar errado. Como dizia o Boechat, buemba. Gente, como se diz, né? São muitos assuntos, são muitas ideias, muitas dicas, muitas dúvidas sendo sanadas aqui hoje, mas ainda tem muita coisa ainda debaixo dos panos, que tem muita gente. Então, quando essas pessoas têm essas dificuldades, que no podcast não vai dar pra falar de tudo, né, Elza? Então, como é que faz para poder contactar vocês? Bom, primeiro que se for um atendimento particular, eu tenho meu escritório, né, que é pertinho do Luna, e aqui em Garapé a gente tem mais de 20 escritórios de contabilidade, então está bem assistido. Pode acionar a associação para procurar, tem a lista de contador lá, o Edinaldo tem, eu tenho. A prefeitura tem o nome de todos os contadores da cidade, porque tem um cadastro de contador aqui. A gente está às ordens, a gente tem até uma parceria com a Sala Mineira, né, Edinaldo? Sim. Então, a Sala Mineira está lá à disposição. É uma coisa até que eu queria falar, que a população não aciona, mas ela está lá à disposição. Então, que procura a gente ou um contador da confiança para arrumar a vida, né? Sim. Exatamente. A Sala Mineira é dentro do Cine hoje, né? E, inclusive, a Associação dos Contadores foi convidada na época para a inauguração da Sala Mineira e é muito pouco utilizada. Olha só, o MEI ele pode ter um apoio, né? Tem pessoas lá que podem dar esse apoio. Caso ele não consiga, inclusive, tem um guichê da Receita Federal dentro do Cine. Para você que não sabia, né? Tá aí a informação. Sim, de então hoje. tá lá a informação. Caso ele não consiga, a associação tem um e-mail, asigsconte@gmail.com. A associação tem uma página no Facebook também, que é a SIGS, ACIGS. E também nós temos o Instagram, que a gente está reativando ele agora. O meu Instagram pessoal é Edinaldo_contador. Inclusive, nós temos lá o seu contador aqui, que a gente traz dicas para o MEI, dica de empreendedorismo, dica de gestão financeira, né? O contador, o Instagram do escritório é o Scala Contabilidade, no Instagram. E essas são as formas de entrar em contato com a gente, tanto com a associação quanto com os
os contadores, Elza e Edinaldo, né, nos trabalhos particulares. Interessante que a associação ela não vai direcionar ninguém para um contador. A associação ela não faz a acepção aí de contadores, né? Nós não direcionamos para um contador específico. Se a associação puder ajudar, nós vamos ajudar. Caso essa pessoa queira alguma indicação, ela pode buscar no Google, contabilidade, contador Igarapé, pode buscar no Instagram, né? Pode pedir uma indicação. Então, a associação... O importante é ter um contador de confiança. Exatamente, ter o contador de confiança. Isso é a palavra-chave. Médico, contador e advogado tem que confiar, né, Edinaldo? Verdade. Com certeza, médico, contador e advogado. Como se diz, né? São assuntos muito importantes e muito íntimos, né? É. E tem que Verdade ser é essa. sincero. Não adianta você chegar e falar mentira pro médico. Ele vai te diagnosticar errado e te medicar errado. Se você falar mentira pro advogado, a petição dele vai sair incoerente e você perde a causa. Verdade. Se você fala mentira pro contador ou ocultar alguma coisa do contador, quem vai sofrer é a sua empresa ou o seu CPF. Então é muito sério. E, na verdade, quando você conta mentira para o contador, geralmente quem não deveria saber já sabe, né? Que são os órgãos de fiscalização. Exatamente. Então, ó, não esconda nada, conte com eles, que os contadores estão aí para nos ajudar. Como eu falei, são parceiros amigos de confiança que a gente pode depositar aí a nossa intimidade da empresa, né, do financeiro, todo o ramo contábil da nossa empresa, para não trazer prejuízos, para não aumentar ainda mais os gastos. A verdade é essa, né, Edinaldo? Sim, Porque aí, e quando a gente previne, os gastos são menores. Isso que a gente está falando aqui, gente, é utilidade pública, né? Tantas pessoas que não têm essa informação, agora têm. E talvez não teria como pagar uma consultoria de um profissional para estar sabendo essas informações. Verdade. Então, como utilidade pública, é até interessante vocês saberem, não sei se vocês sabem, a Receita Estadual ela tem bloqueado o CNPJ MEI de quem recebe Bolsa Família, ou o Auxílio Brasil. Por quê? Porque não se enquadra nas regras do programa. Eles não estão bloqueando o Bolsa Família, não é isso que eu quero dizer. Uhum. Eles bloqueiam a inscrição estadual. Desce CNPJ MEI, porque ele é beneficiário do programa Bolsa Família. Então é importante que antes de constituir esse MEI, você tenha informação clara, né, da sua condição hoje, se recebe seguro-desemprego, ou se quiser receber seguro-desemprego, ou recebe o auxílio do governo. Antes, busque a informação para não correr o risco e talvez de ter algum problema com o benefício. Inclusive para aposentadorias, né? Às vezes a pessoa recebe uma pensão, recebe uma aposentadoria, um auxílio doença, vai lá e simplesmente abre o MEI na internet. E olha o problema que ele pode ter, recebe um LOAS. Aposentadorias por invalidez acontece demais, né? A Pois pessoa é. abre lá e está inválida para o governo, abre o MEI porque vai, sei lá, E perde o e benefício. perde benefício. E Meu muitos não Deus. retornam. Então, assim, isso é muito sério. Então, Verdade. gente, antes de abrir o seu MEI, é muito bom empreender, né? Você ser dono do seu próprio negócio, vestir a camisa do seu negócio, mas conte com profissionais que podem te ajudar, né? Vale muito a pena. O contador ele é investimento, ele não é custo. Exatamente. Fiquem à vontade para mandar beijo, mandar abraço. Eu quero agradecer vocês, né, por essa aula que nós tivemos aqui hoje, tantas dúvidas sendo sanadas. Eu aprendi demais. Com certeza vou contar com vocês aí na minha empresa, né, para poder alavancar cada vez mais e tirar dúvidas, né, gente? E indicar também quem está precisando. Hoje Porque- eu queria dar um agradecimento aqui, Patrícia. Fica à vontade. Para as meninas que trabalham comigo, né, que está sempre comigo, e para a cidade, porque na verdade eu não sou de Igarapé, mas eu sempre fui muito bem recebida aqui na cidade. Gosto muito de Igarapé, não gosto quando as pessoas ficam tirando pedra na cidade, porque é uma cidade que só cresce. E aqui, independente de quem esteja na prefeitura, como o Edinaldo falou, a gente, como contador na prefeitura, a gente sempre foi ouvido e assistido, né, Edinaldo? É uma cidade assim que, para a gente que é do ramo contábil, sempre tem oportunidade. Então, eu queria um agradecimento para Igarapé mesmo, Bacana, bacana. Então, Igarapé sempre acolhendo todo mundo, né? sempre. com certeza, Igarapé é uma cidade maravilhosa. Eu adoro Igarapé, né? Eu tive a oportunidade de levar o escritório para Esmeralda uma vez. E assim, Esmeralda a gente fala que é uma cidade dormitória. As pessoas que moram lá, cidade boa de morar,
mas a maioria trabalha fora. Ah, Então não foi uma boa experiência. Igarapé hoje realmente é uma cidade muito melhor para o comércio, né? que bacana. Mas mandar beijo assim de forma individual é complicado, né? Sempre esquece alguém. Manda pra tu, né? Mas eu quero, né, mandar um beijo para minha mãe que está lá ouvindo, né? Para minha família, né? Para a Nete, que é minha namorada, que é minha biomédica, está cuidando de mim, fazendo eu emagrecer. Né? Um abraço aí, né, para o meu pastor, para minha igreja, para as meninas que trabalham comigo no escritório, que são parceiras ali para essa equipe, e para todos os contadores de Igarapé, né, da Associação dos Contadores. Né? Ainda você que não é associado, vem com a gente. Nós temos muito benefício para os contadores. Nós conseguimos ajudar os contadores. E vem fazer um network. Né? A gente, pelo menos uma vez no ano, nós fazemos um almoço dos contadores. É a oportunidade ali de você conhecer talvez sistemas diferentes, Verdade. como que a Elza trabalha, né? Como que ela capta cliente, né? E sentir as dores um do outro, Verdade. para que a gente possa ali, talvez, aprender um pouco mais. Então, a pessoa pode falar que tem 30 anos na contabilidade que está aprendendo. A legislação muda todo dia, a regra muda todo dia. Né? Então, assim, como diz meu amigo Canguru, um abraço de foiçada, gente. Para não esquecer de ninguém, um abraço de foiçada. Foiçada. Gente, muito obrigada por essa aula maravilhosa, esse bate-papo muito bom, né? Saudável para nós e para nossas empresas também, né, gente? Então, muito obrigada mesmo. Voltem sempre. A FM Super Igarapé tem um prazer enorme de tê-los aqui conosco. E para você que não conhece aí o escritório do Edinaldo, da Elza, né? A Associação dos Contadores, conheça, procure saber. Foi passado aqui e-mails, sites, né? Telefones aí, sempre pode estar com vocês. Então, aproveite, tenha pessoas de boa índole, pessoas parceiras verdadeiramente ao seu lado para contribuir com o seu crescimento. E você, empreendedor, seja micro ou não, conte com eles também para não ter dor de cabeça. Patrícia, eu vou deixar uma sugestão aqui de próximo, porque assim, as pessoas têm muitas dúvidas que não chegam na gente, né, Edinaldo? Sim, Que a com pessoa certeza. pensa assim, não, isso aqui é muito bobo, não vou perguntar. Mas que tenha um dia, então, ou na rádio, ou sei lá, que a pessoa procura a gente e faça essa pergunta, né? Porque às vezes a gente quer crescer com ela e ela não fala. Verdade, fica escondendo. Fica escondendo. Então, essa, a rádio está aqui também, né, Patrícia? Sei lá, marca um dia, todo mundo encaminha aí e a gente vai responder. Com né, Edinaldo? certeza, manda para nós. 998-44-6786 é o zap do sucesso. Obrigado a você, Patrícia. Obrigada. Obrigado à Rádio FM Super. Antes de chegar aqui, eu fiz um videozinho lá no Instagram do seu contador aqui. Foi muito legal. O pessoal vê lá, Edinaldo Contador. Edinaldo _ Contador. Segue lá, gente. Então, e lá eu tô falando nos canais da rádio, né? Para seguir a rádio no 87,9, para seguir no Instagram, no YouTube e todas as redes, né? Então, porque a rádio FM Super, ela é nossa. É isso aí. É a super da nossa cidade. É o super podcast. Opa, isso aí, super podcast. Então você que está nos assistindo, curte, comenta e compartilha. O podcast da